Maitei, Baei, Chapá! Bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. No vídeo de hoje iremos aprender um pouco de política com Among Us e como ela se aplica à PEC 51/2017, que pretende isentar o imposto sobre jogos eletrônicos. Para isso, vamos ver como funciona o processo de votação das leis pelos deputados e senadores no Congresso Nacional. Falar de política é complicado, vivemos um momento de polarização radical nesse assunto. Portanto, vou evitar a exposição de opiniões no vídeo e deixá-las apenas nos comentários. Vou cuidar para tentar manter um ambiente saudável. Para isso, evitem atacar a opinião contrária se não tiver argumentos que não ofendam ninguém. Também vou considerar que políticos são honestos, o que vai soar estranho, mas se não considerar isso, o processo não faz sentido. Então se inscrevam no canal para aprender o que precisa fazer para pagar menos nos jogos de videogames e vamos lá! Tupan Thunder God. Among Us é um jogo multijogador online em que fazemos parte de uma tripulação que deve realizar algumas tarefas. Porém, há impostores que podem matar a tripulação e sabotar as tarefas. Se a tripulação encontrar um corpo ou uma atitude suspeita, é possível convocar uma reunião para discutir e votar a eliminação dos suspeitos. Se todas as tarefas forem cumpridas ou os impostores forem eliminados, a tripulação vence. Se sobrar mais impostores do que tripulação, os impostores vencem. Podemos comparar essa nave com o Congresso Nacional, que no Brasil é bicamaral, ou seja, é dividido em duas câmaras, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eles se reúnem na capital federal em 2 períodos do ano, chamado período legislativo, que vão de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, mas podem ser feitos sessões extraordinárias. Durante esses períodos, os deputados e senadores propõem e votam leis, realizam estudos, definem o destino de verbas e recebem as demandas da população, além de fiscalizar outros poderes. Falando assim, parece um filme da Disney. O Senado Federal é formado por 3 senadores de cada estado, totalizando 81 senadores, e cada um com um mandato de 8 anos. A Câmara dos Deputados é formada proporcionalmente à população de cada estado. Por exemplo, a população do Acre, que é de 790 mil, tem direito a eleger 8 deputados, e o estado de São Paulo, com população de 44 milhões, pode eleger 70 deputados. No total, são 513 deputados. Tanto o Senado quanto a Câmara elegem seus presidentes, que têm algumas funções extras, como escolher a prioridade das votações. Eles também se dividem em comissões responsáveis por tratar os assuntos de acordo com o tema. Hoje existem 22 comissões parlamentares fixas, mas também podem ser formadas comissões temporárias para discutir algum assunto momentâneo, especial para realizar algum estudo ou parecer, externa para avaliar algo fora da sede, de inquérito para fiscalizar alguma possível irregularidade ou mista que une deputados e senadores. A tripulação do Congresso vai realizando as suas tarefas, tentando fazer a nave do Brasil funcionar até que encontra um problema e fazem uma proposta de alteração ou criação de uma lei. As leis no Brasil são regidas pela Constituição de 1988 e a criação de uma nova lei não pode violá-la. E para isso é possível realizar um projeto de lei, uma medida provisória, um decreto ou uma PEC. A mais comum no Congresso é o projeto de lei, que pode ser proposto por deputados, senadores, comissões, executivo, judiciário, Procuradoria-Geral da República ou iniciativa popular. Primeiro, ele é apresentado e deve passar por até no máximo 3 comissões. Se for aprovado e houver necessidade de orçamento, deve passar pela CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Depois, o projeto é avaliado pela CCJC, Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, que avalia se o projeto está de acordo com a Constituição. Também é avaliado se é necessário passar pelo plenário da Câmara, mas a maioria vai direto para a votação no Senado. A votação, se for para a Câmara, entra na fila conforme definido pelo presidente da Câmara, mas se for feito um pedido de urgência que obriga que a votação seja feita em até 45 dias, se não for feita, tranca a pasta, ou seja, nenhuma outra votação pode ser feita.
Para o projeto de lei, a aprovação é feita por maioria simples dos deputados presentes, ou seja, se todos os 513 estiverem presentes, que é bem difícil, serão necessários 257 votos, mas deve estar presente pelo menos metade dos deputados, ou seja, pelo menos 257 presentes. A votação pode ser simbólica quando o presidente da Câmara apenas pede para que os que estão de acordo permaneçam como está, e visualmente se verifica que a maioria concordou. O voto individual não é registrado e pode ser feita uma verificação posterior. Essa é a forma mais comum. Pode ser uma votação nominal, em que se utiliza o sistema eletrônico de votação registrando o voto individual, ou pode ser secreta, o que só é permitido em casos determinados pelo regimento interno. Se o projeto ainda não passou pelo Senado, os senadores votam, também por maioria simples, e se aprovado, é enviado para o presidente da República sancionar integralmente, fazendo a lei se tornar vigente, parcialmente, fazendo a parte aprovada se tornar vigente, e o que é vetado volta para alteração, depois uma nova votação, ou é arquivada pelo presidente da Câmara ou do Senado. Uma forma da lei ser alterada é via decreto presidencial, em que o presidente da República altera ou detalha uma lei já existente, como o Decreto 9.971 de 2019, em que a faixa da alíquota de IPI foi reduzida de 20% até 50% para 16% até 40% para jogos eletrônicos. Outra forma de criação para uma nova lei que o presidente tem à disposição é a medida provisória. Nela, o presidente propõe uma lei que fica vigente por 120 dias imediatamente. Ela pode ser derrubada juridicamente se não estiver de acordo com a Constituição. Em seguida, a medida provisória inicia um processo similar ao do projeto de lei, porém, se não for alterada, não precisa passar novamente pelo presidente. Se para resolver um problema verifica-se que não é possível fazer uma lei que não entre em conflito com a Constituição, então é feita uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Para nossa segurança, esse é um caminho muito mais trabalhoso. Para que a proposta seja apresentada, é necessário que pelo menos 1/3 ou da Câmara ou do Senado assinem a proposta. A partir daí, ela é avaliada pelo CCJC, depois por mais uma comissão especial e então vai para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Desta vez, não basta que a maioria aprove, e sim 3/5 dos deputados aprove, ou seja, precisa de 308 votos. Se aprovada, é feito um segundo turno de votação, sendo necessário novamente 308 votos. Se continuar aprovada, a proposta passa por aprovação no Senado, também com 3/5 em 2 turnos. Qualquer alteração que for feita, o processo se reinicia. Outra diferença da PEC é que ela é promulgada, ou seja, entra em vigor, sem a necessidade de passar pelo presidente da República. Recentemente, os nervos dos gamers estão aflorados por causa da iminente votação da PEC 51/2017. O texto que entrará em votação propõe incluir os consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil no inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, que institui imunidade tributária e que tem incluídas as igrejas e CDs e DVDs produzidos por artistas brasileiros. A PEC começou com a Sugestão 15 de 2017, postada no portal E-Cidadania do Senado pelo internauta Kenji Kikuchi, que buscava reduzir a carga tributária sobre os videogames de 72% para 9% como nos Estados Unidos, estimulando a indústria nacional. Nesse portal, qualquer cidadão pode sugerir uma alteração da lei, que se receber mais de 20 mil votos em até 4 meses, deve ser avaliada obrigatoriamente pelo Senado. No caso, a SUG 15/2017 recebeu mais de 27 mil votos. Se vocês quiserem criar uma sugestão ou votar em outras, vou deixar o link na descrição. Após a aprovação no portal, ela foi recebida pelo senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, que alterou para uma PEC com isenção total, a PEC 51/2017. Hoje, os jogos eletrônicos estão caracterizados como jogos de azar, com uma faixa de 16% a 40% de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, mais ISS, Imposto sobre Serviço, e mais ICMS, Imposto Estadual. Se o jogo não tiver versão física existente, como Crash Bandicoot 4, ele não paga IPI. Se o produto for importado, como PlayStation 4 e 5,
O imposto aplicado é o II, Imposto sobre Importação, que está na faixa de 9,25% mais os outros tributos citados. Imposto é uma coisa tão complexa no Brasil que vale um vídeo falando apenas disso. Vocês devem estar se perguntando: posso ajudar de alguma forma a aprovar essa PEC? A minha sugestão é entrar em contato com o deputado mais próximo de você e demonstrar sua opinião, porém não é uma coisa fácil. Outra sugestão é pressionar a Presidência da República para criar um decreto diminuindo ainda mais o IPI, o que não chega perto do suficiente para sentirmos uma diminuição nos preços, mas já é alguma coisa. Na prática, isso não surtiria efeito nenhum nos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, que já é isenta de IPI. Veja, por exemplo, o Ghost of Tsushima. A PEC não teria efeito também sobre o PlayStation e o Xbox, que são importados. No máximo, incentivaria a instalação de fábricas no Brasil em um futuro muito distante. Então não espere PlayStation 5 pela metade do preço se ela for aprovada. No máximo, um PlayStation 6. Se gostou do vídeo, não seja um impostor entre nós e se inscreva no canal, curta o vídeo para dar uma ajuda e ative o sininho para acompanhar o canal e aprender mais com os videogames. E adioete a PV!